A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, já lembrando que no programa passado eu falei de um livro que é do Bernard Neidson, mas eu não consegui me lembrar do título, mas eu pesquisei. O título é A Mão de Deus. Eu falei que era o sangue, alguma coisa de Deus, mas não, é A Mão de Deus, é o nome do livro. Neste livro é que ele fala sobre o glamour, o que fala, né, todo o glamour que diz sobre o suicídio assistido, a eutanásia assistida de alguns países, que cobra por isso e faz aquele glamour todo de como se a pessoa ela tivesse sabedoria suficiente para se despedir com dignidade, e inclusive fazendo uma festa de despedida com os entes queridos, e depois a pessoa vai dormir ali confortavelmente numa cama, e com aquele sonífero serão aplicados ali os venenos que irão matar o corpo. E aí ele diz sobre isso, sobre que a venda dessa ideia é um glamour, né, para que a pessoa saia da vida com dignidade, ao invés da decrepitude da idade, mas que fisicamente, no interior, o organismo, quando ele entra no processo de morte, recebendo aquelas doses de medicamentos, de venenos para matar o corpo, ele fala que a cena é a coisa mais horrível do mundo, porque mesmo o ser que está ali dopado, está ali absolutamente em sono profundo com a medicação, o corpo ele sente. E aí ele diz que tem pessoas que têm espasmos no corpo físico, pessoas que ficam com diarreia. Ele fala que é uma cena dantesca, é uma cena horrorosa que acontece e que ninguém mostra. Eu estou falando isso por quê? Porque no final do programa passado, nós encerramos nesse trecho onde o Camilo vem falando minuciosamente sobre o que ele está vendo, aquelas pessoas que morreram enforcadas, sentindo ali aquele lençol, aquele pano, aquele cinto enrolado no pescoço, numa agonia muito grande. E o próprio Camilo diz assim, olha: e o leitor perdoe a minha memória nestas minudências, nesses detalhezinhos, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis. Então, quando o Camilo vai falando nos mínimos detalhes, não é para com o prazer de causar repugnância ou medo, não, é para que a gente se fixe nesta realidade, para a gente fugir dessa falsa ideia do suicídio, do conforto do suicídio. E ele fala, são úteis certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. E de lá para cá, tem aumentado bastante o número de suicidas. Por que será? Então, nós precisamos falar mais das leis de Deus, do objetivo da encarnação. Nós evangelizarmos as nossas crianças é a maior riqueza, é o maior patrimônio que a gente pode dar para alguém, é a evangelização. E desde pequenininho, já ir refletindo sobre o mundo espiritual. O Dr. Herman, que é o espírito que orienta a nossa tarefa, ele fala, não olhe para a criança e veja apenas um aglomerado de células. Ali é um espírito que vem trazendo uma bagagem gigante e vai passar por outras tantas vivências. Mas, se ele tiver a certeza da esperança e consolação, visão de futuro,
ele vai passar. Ao invés de nós enaltecermos as emoções, a sensibilidade, a sensação das conquistas materiais, que a gente vá para as vivências reais do espírito. E aí ele continua: não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Então, o objetivo desse livro está aqui. É para falar aos que sofrem e para falar essas verdades desses abismos que muitas vezes, como ele diz assim, olha, malvadas seduções. Por quê? Se a gente for em busca apenas das seduções, da sensação da matéria, vem os desgostos. E aí, quando vem esse tal de desgosto, pronto, a gente, com a visão materialista, em busca de uma sensação materialista, não tem aquilo naquele momento, vem o vazio. Por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar uma religião, precisa fazer uma reflexão sobre o futuro, sobre a continuidade da vida. Nós somos reencarnacionistas. Então, a gente já tem que ver o que eu posso, nesta vida agora, plantar para colher na próxima. Nós precisamos ter esse planejamento. E ele continua falando: entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da récua sinistra, destacava-se, por fealdade impressionante, meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, ou seja, o esquecimento eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro, trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas, num emaranhado de golpes e sobregolpes, tal se fotografada fora, naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito, a deplorável condição a que o suicídio lhes reduzira o envoltório carnal. Esse templo, ó meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Então, o nosso corpo, a gente tem que ver isto, olha, é um veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. E a reflexão é, como você, né, eu, você, todos nós, como você cuida do seu corpo? Ou você está maltratando o seu corpo? Porque, olha, hoje em dia nós já temos assim uma abertura muito grande para saber sobre a saúde, sobre o corpo, sobre as funções. Hoje qualquer pessoa, mesmo uma pessoa analfabeta, ela consegue, pelas imagens, pelos vídeos, pelas vozes, compreender o que está acontecendo ali. A tecnologia nos dá hoje esse conhecimento muito grande. E às vezes nós temos lá uma diabetes, nós temos lá um problema de saúde, que são doenças específicas para espíritos, né, que indisciplinados. A diabetes é toda doença que não tem cura, mas que você precisa ter uma dieta, um regime, uma medicação regular para mantê-la sob controle, isso é próprio de espíritos o quê? Rebeldes,
que não aceita a disciplina, tem que ser feito do jeito dele. E às vezes nós temos algumas doenças para que a gente aprenda a ter limites, e o que a gente faz? Sobrecarrega o corpo. Eu tenho diabetes, mas eu não quero nem saber, eu vou lá e vou comer o que não é para comer, e fica em busca apenas da sensação do prazer da matéria, do paladar da matéria. Sendo que o nosso corpo é um veículo precioso e eficiente, é de uma eficiência muito grande. Você já estudou o corpo humano? Você sabe quantos órgãos você tem? Você sabe qual é a função do baço, do rim, da vesícula? Porque todos esses órgãos, eles estão interligados com funções específicas. E se você adquire um câncer num órgão, o outro não para por conta disso. Ele não pensa, está lá com o pulmão comprometido, então eu acho que eu vou parar já de bater. O coração não pensa assim. Todos os órgãos trabalham incessante até o último instante e trabalhando em harmonia, trabalhando numa cadência. Então, nós temos um veículo eficiente, poderoso. Lá no nosso trabalho, lá no abrigo, nós usamos muito o corpo humano. Nós temos aqueles bonecos, né, que tem os órgãos que a gente coloca, tira, para que cada um veja o que tem dentro do seu organismo. E o que faz quando você sobrecarrega com a comida, com a bebida, com a droga, com o excesso de remédios? O que você faz com aquela máquina? E a gente tem que pensar nesse veículo eficiente e poderoso que nos é emprestado, porque se a gente ganha esse veículo eficiente e poderoso e nós não valorizamos, tudo que nós não valoriza nos é retirado. E faz jus da lei. Olha, se eu te dou e você não valoriza, então deixa eu retirar, porque para você tanto faz. Então a gente tem que valorizar a nossa vida, a nossa reencarnação, o nosso aprendizado. Nós precisamos despertar para essa visão de futuro. E ele continua: enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam, pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquele que traumatizara a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que, por isso mesmo, jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. Então, ele percebe que havia essa influência muito rápida para todos que estavam ali. E essa desorganização toda desse terrível, como ele diz, né, que é o suicídio através da morte se jogando no trilho do trem, porque é uma mutilação total do corpo físico, é um recorte do corpo todo. E o espírito, sentindo aquela angústia toda, e aqueles espíritos que estavam à sua volta, todos acabam ficando contaminados com aquela sensação.
E aí ele diz: a mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Ele vem falando aqui do pensamento. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele aborda as potências da alma e uma delas é o pensamento. O pensamento é tudo, porque, como ele está dizendo aqui, é a mente que edifica e produz. Então, esse microfone, a pessoa que inventou esse microfone, antes dela realizar o microfone, esse microfone estava pronto onde? Na mente dela. Vou fazer uma cadeira, vou construir um banco. Antes do banco ficar construído, onde é que ele está construído? Na mente. Então, a mente nossa, o nosso pensamento, tem um poder criador inimaginável. E tudo a gente vai criando. Quando a gente deseja algo, a gente cria. Quando a gente quer se vingar de algo, a gente cria. Às vezes pode até não realizar aquela vingança, mas ela está poderosamente criada na nossa mente. Então, ele vem falando aqui deste pensamento criador. Então, a reflexão é: hoje, só por hoje, da hora que você acordou até agora, quais foram os pensamentos que mais permaneceram na sua mente hoje? Da hora que você acordou até agora, qual foi o gênero de pensamento? Foram pensamentos positivos, de alegria de viver? Foram pensamentos de tristeza, de desânimo, de vingança, de inveja? Quais foram os seus pensamentos? Porque a mente edifica e produz. E ele diz aqui, olha, também tem as poderosas garras que conservam o presente até quando desejar. Ou seja, a gente se agarra aos nossos melindres, às mágoas, e a gente não abre mão e carrega esses pensamentos, adoece com esses pensamentos e muitas vezes vai cometer o suicídio por conta desses pensamentos. E ele fala aqui, olha, a gente vai ver como é que eles viam uns aos outros. Ele fala assim, olha: cada um de nós, no Vale Sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos. Então, veja, todos que estavam ali estavam presos à cena do suicídio. O que acontecia com isso? Criávamos os cenários e respectivas cenas que vivêramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim, era que se deparavam aqui e ali forcas erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros tresloucados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais, agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Então, essas recordações, elas eram tão vivas que um olhando para o outro
enxergava no outro a cena real do momento da morte, trazendo uma aflição muito grande. Então, essas cenas, esses sentimentos, nós temos que pensar muito neles, para que a gente não opte pelos tormentos voluntários na nossa vida. E ele continua falando: rios caudalosos e mesmo trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram nas suas águas. Então imagina, quando a gente fica num pesadelo e que a gente acorda, muitas vezes a gente acorda mal, né? A gente tem um pesadelo que às vezes a gente nem consegue se lembrar, mas acorda com aquela sensação de mal-estar. Imagina você, com lucidez, ficar vivenciando um pesadelo permanente, vendo aquelas cenas desconexas, mas vendo o sofrimento real de cada um, reproduzindo naquelas cenas desconexas a sua realidade em busca da fuga da vida. Imagina, você quer passar por isso? Não, né? Então vamos mudar a rota, vamos ver o que está acontecendo conosco, quem está desanimado, quem está em depressão, quem está com tristeza. Busque ajuda, busque aqui a rádio, busque uma casa espírita, um atendimento fraterno, busque ajuda, não se afunde mais, porque a morte não existe. E aí ele continua: homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento, e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais incendiados a gritarem por socorro em correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contacto, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. Então veja, não resolveu o problema ficou maior, porque agora está com outro problema. As pessoas que estavam em sua volta, que você poderia ter pedido socorro, o sentimento delas de desaprovação também você sente, o sentimento de culpa. Então, toda vez que a gente foge de algo, a gente arruma uma encrenca. Problema não se resolve sozinho, não se resolve com fuga. Então, está com um problema, vamos resolver. Todos os problemas têm solução. O que acontece, muitas vezes, que a solução, nós só queremos aceitar a nossa solução. E nem sempre a nossa é a melhor, se nós tivermos a visão do Espírito. E ele fala: e as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras, a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiarem possibilidades de suavização. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo com que o desgraçado Marte se supusesse igualmente atacado de podridão. Nossa, e a gente pensa
quanta dor. Mas a gente se lembra, tormentos voluntários, que a gente aprenda a decidir a melhor forma que não traga para nós o sofrimento e o tormento voluntário. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.